Oi, tá na hora da gente bater um papinho e entender um pouco mais como Quarteto Fantástico, esse filme que saiu agora em 2015, não é da Marvel. Ba-da-dum-bum, ba-da-dum-bum, ba-da-da-da-da-da-da-da-dum-bum, bum, ba-da-dum-bum, ba-da-dum-bum, ba-da-da-da-da-da-da-dum-bum. Ok, estreou o novo Quarteto Fantástico, ele não foi tão bem de bilheteria como se esperava, e aí muita gente fala, é o primeiro grande fracasso da Marvel, é um grande fracasso da Marvel, oh meu Deus, Marvel. Calma, calma, que é mais complicado do que isso possa parecer. No meio dos anos 90, a Marvel Comics, a editora de quadrinhos, estava falida, completamente falida. Isso por conta de um monte de decisões empresariais idiotas e ridículas, como comprar duas empresas de cards, sendo que o mercado de cards já estava falindo. E eles se baseavam muito na liga de beisebol que entrou em greve. Então já deu para imaginar. Bem, a Marvel faliu. E quando a Marvel faliu, eles decidiram vender os direitos de seus personagens para o cinema. E eles fizeram isso. Eles venderam os direitos dos seus personagens, de praticamente todos eles, para todos os estúdios possíveis. Só que todos eles com uma cláusula no contrato. E quem é especialista em contrato vai falar, ah, que boa ideia da Marvel. Tá lá. Vamos supor o Homem Bacana. Então tá lá. A produtora blá 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 vai fazer filmes do Homem Bacana por tempo indefinido. É um contrato vitalício, tá? Exceto se em um certo período de tempo não houver produção de um filme novo. E aí variava 5, 6, 10 anos até. Então, foram feitos esses contratos e eles venderam tudo. Foi uma época em que o Brad Pitt quase foi o Capitão América, o Tom Cruise quase foi o Homem de Ferro e o James Cameron fez um roteiro para o Leonardo DiCaprio ser o Homem-Aranha e a Kate Winslet ser a Mary Jane. Isso um pouquinho antes de Titanic. E aí o que houve? Esses contratos foram expirando, esses personagens foram voltando, mas nem todos eles, tá? Alguns voltaram. Quando a Marvel falou assim, vamos fazer nossos próprios filmes, eles fecharam um acordo com a Paramount, e aí eles e a Paramount começaram a fazer os seus próprios filmes com os personagens que eles tinham em mãos, que eram o Homem de Ferro, o Capitão América, o Thor, o Homem-Formiga, os Guardiões da Galáxia, esses que você vê hoje no cinema. Alguns outros personagens que estavam também com produtoras voltaram para a Marvel. É o caso do Demolidor, é o caso do Justiceiro, é o caso do Blade. O Blade teve 3 filmes com a Lionsgate e a New Line Cinema. O Demolidor teve 2 filmes, Demolidor e Elektra. E o Justiceiro teve 3 filmes também, e nesse novo contrato, 2 deles, Punisher, né, Justiceiro, e o Justiceiro Zona de Guerra. E aliás, eles nem conseguiram manter o mesmo ator nos 2 filmes. Bom, então, esses personagens, eles vão voltando para a Marvel conforme o contrato expira. E aí o que acontece? Tem personagens que as produtoras que os têm em mãos não querem largar. É claro. E aí a Marvel Comics faz pressão não utilizando mais esses personagens direito para meio forçar a barra, tá? Bom, como que é a situação? A Marvel tem todos os seus personagens, exceto os que eu vou falar agora. A Sony Pictures, ela tem o Homem-Aranha e todo o universo do Homem-Aranha. Então, Homem-Aranha, Venom, Carnificina, todos os vilões, Gata Negra, estão todos lá. O problema é que a Sony já provou que não sabe o que fazer com Homem-Aranha. Teve a trilogia do Sam Raimi, depois teve a duologia do espetacular Homem-Aranha, e agora eles fecharam um acordo com a Marvel para trabalharem juntos.
Que foi a maneira que eles acharam. O Homem-Aranha não voltou para a Marvel, mas agora eles vão trabalhar juntos. E tem a Fox, que é o grande problema, é a pedra no sapato da Marvel Studios. Por que a pedra no sapato? Porque a Fox tem simplesmente os mutantes, e quando eu falo os mutantes, eu quero dizer todos os mutantes, X-Men, todos os derivados de X-Men e o Deadpool. Aliás, ano que vem saem X-Men Apocalipse e Deadpool. E o Quarteto Fantástico. E tá lá, lembra? Contrato. Se não fizer em tantos anos, perde os direitos. Por isso que a Fox preferiu correr para fazer este filme do Quarteto Fantástico de 2015 a perder os direitos, assim como eles perderam do Demolidor, por exemplo. É por isso que, apesar dos personagens todos pertencerem à mesma editora, os direitos de cinema foram cedidos, através de uma boa quantia, para a Fox, por exemplo. Lembrando que isso acontece em cinema e não em televisão. A Fox quer fazer um seriado de TV com os X-Men e aí a coisa muda de figura, porque direitos de televisão e animações continuam com a Marvel. A Marvel tem ainda os direitos de televisão e animação, ela não se livrou disso porque na época eles já produziam desenhos animados. Eles não faziam filmes, mas eles faziam cartoons. E foi uma boa sacada da parte deles. Então, nesse momento acontece isso. Se eles não fizessem o novo filme do Quarteto Fantástico, os direitos voltavam para a Marvel. O problema é que o filme não está indo bem de bilheteria. Mas, olha só a sacada. Quando os primeiros filmes dos X-Men começavam, eles não falavam direito que eram da Marvel. Tipo, X-Men, da Fox. Agora, até trailer do Quarteto Fantástico tinha lá o logo da Marvel. Por que que tinha o logo da Marvel? Para chamar atenção e o cara achar que é da mesma empresa que fez o filme do Homem-Formiga, por exemplo. E não é, tá? Lembrando, Mutantes e Quarteto Fantástico estão com a Fox até o momento. Além disso, dá para perceber umas diferenças. Os filmes da Marvel, eles possuem uma certa fórmula. Eu não quero dizer que isso é ruim, muito pelo contrário. Os filmes estão indo bem de bilheteria. Os dois Vingadores e Homem de Ferro 3 bateram 1 bilhão, facilmente. Por quê? Porque eles trabalham a ideia de uma aventura séria, mas não extremamente pesada e sombria e tudo mais. Tem umas piadinhas no meio, tem umas sacadinhas, tem relacionamento dos personagens. Eles basicamente fazem uma história em quadrinhos em filme. Então, você tem até o trailer, todo o primeiro trailer de filme da Marvel, pode reparar, termina com uma piada. Como, por exemplo, do Homem-Formiga, que terminava com ele falando, é tarde para mudar de nome? É uma fórmula, e funciona. Os filmes da Fox não seguem isso. Os filmes da Fox, os X-Men, por exemplo, eles são rasos em questão de personagem. Tirando o Wolverine, eles são bem rasos. Vamos falar bem a verdade. É Jean Grey, o Paquet, mas geralmente eles são bem rasos. E isso se reflete no todo. Eles não vão botar ação, vão botar porrada, né? No X-Men 1 tinha mais ou menos da Vampira, no 2 do Homem de Gelo. Mas, né? Sabe? É muita ação e aventura, e ação e aventura. O Homem-Aranha, os 3 primeiros filmes do Sam Raimi foram feitos por um fã, mas que tem um estilo próprio. O Sam Raimi tem um estilo próprio, então dá pra ver que ali não é Marvel. O espetacular Homem-Aranha já foi feito meio Marvel, meio Batman Begins. Então, você agora que foi ver, ou vai ver, ou não quer ver Quarteto Fantástico, você tem que tomar cuidado quando se pensa que ele é da Marvel. Os personagens de quadrinhos são da Marvel. O filme não. Isso faz muita diferença. Porque enquanto a Marvel está fazendo um planejamento que eles dizem que já tem filmes até a fase 5, o que deve dar mais ou menos 2028 no planejamento deles, a Fox não sabe o que fazer com o Quarteto Fantástico. Com os X-Men, eles precisaram rearranjar umas 2 vezes para conseguir, ok, agora esse é o caminho e vamos seguir esse caminho. Eles precisaram fazer isso para conseguir consertar a coisa toda. Mas
quarteto ainda está perdido. Enquanto a Marvel sabe muito bem os caminhos que ela vai guiar. E nisso está um segredo. Tem muitos roteiristas de quadrinhos trabalhando nas produções da Marvel. Alguns que ainda estão escrevendo quadrinhos da Marvel. Então não é que eles pararam, não, eles trabalham ali, não, eu tive uma ideia, bota isso no filme, bota aquilo no filme, isso vai caracterizar melhor. Agora tem as séries, Agent of S.H.I.E.L.D., Agent Carter, Demolidor, Jessica Jones, Luke Cage, Punho de Ferro, Defensores, tudo isso interligado, porque tudo é deles. E na verdade, se eles quisessem fazer, olha a bagunça, se eles quisessem fazer uma série de TV do Quarteto Fantástico nesse universo, eles poderiam. Mas só na TV. Olha a bagunça. Até que seria uma boa ideia. Né? Então, indique esse vídeo para aquele seu amigo, para aquela sua amiga que fala: mas por que os Vingadores não apareceram no filme do Quarteto? Por que o Wolverine não aparece no filme do Capitão América? É por causa disso. Por causa dessa divisão que é meio maluca. Por outro lado, olha só que legal. A DC Comics de Superman, Batman, Mulher Maravilha, Flash é da Warner. Então a Warner é a única que pode fazer os filmes da DC. Muito mais sob controle. Não é verdade? Ei, você tá vendo aí outros The Mullet Shows que já rolaram e você pode clicar neles para assistir. Então assina o canal e veja mais The Mullet Show para curtir mais desse programa bacana. Certo? Foi. Isso é legal. Isso é legal. Isso é legal. Isso é legal. Alguém aí se pergunta: mas por que tem um Mercúrio nos Vingadores e um Mercúrio no filme dos X-Men? E é porque o Mercúrio foi criado dos X-Men, fez parte dos Vingadores, então ele e a irmã ficam numa área cinzenta que as duas produtoras podem usar. Você achou que não podia mais complicar depois dos créditos, né?